Tudo bom, turma joia? Sejam bem-vindos a mais um bloco da nossa aula, tá? Nós vamos continuar falando aqui da lei de Biot-Savart, só que primeiro nós fizemos a definição genérica dela para um elemento de corrente qualquer se deslocando através de um condutor qualquer. Agora nós vamos pegar um caso particular, que seria o quê? Um fio retilíneo longo. Por que eu estou pegando essa característica? Porque essa é a principal característica da maioria dos problemas que nós temos envolvendo a eletricidade. Pensa na instalação elétrica de sua casa. Você tem o quê? Um condutor, fio retilíneo longo ali dentro do eletroduto, atrás da tomada, dentro da parede da sua casa, tá? Então esse é um dos principais casos que ocorrem. Ao aplicar a lei de Biot-Savart, que nós fizemos a definição na parte anterior da nossa aula, então eu vou aplicar agora para um fio longo. Perceba que aqui eu estava considerando um elemento de corrente dB para aquela condição particular. Quando eu fizer o somatório seria o quê? A integral pegando o comprimento total do nosso circuito, tá? Isso vai me dar o quê? No final vai me dar uma corrente total que circula no meu condutor. E aí aqui no caso eu estou considerando a distância R, tá? Que é uma distância perpendicular em relação ao meu condutor. Então fica μ0i sobre 2πr. Ou seja, se você quer saber qual é o campo magnético produzido pelo condutor aí da sua casa, basta você conhecer quem? Você saber qual é a corrente que circula nesse condutor e você determinar a distância que você está medindo do condutor. É esse princípio, pessoal, que os eletricistas, não sei se vocês já viram, o pessoal fazendo reparo na rede elétrica, no poste, eles usam um sensor de indução magnética para ver se a rede está energizada ou não. Então ele pega o sensor, aproxima do condutor, se o condutor apitar, quer dizer que está energizado. Então parte desse princípio aqui. Circulou corrente a uma determinada distância R, ele vai medir um campo magnético B. E se eu quiser determinar o sentido do campo ou da corrente? Basta usar a regra da mão direita, está aqui na figura ao lado. Então, se a corrente estiver para cima, pela regra da mão direita, eu estaria girando a minha mão no sentido horário, a corrente estaria para cima, tá? Ou melhor, os meus dedos estariam girando no sentido anti-horário, para a corrente, né, polegar para cima. Então, o meu campo magnético teria esse sentido anti-horário. Se a corrente estiver para baixo, minha mão giraria no sentido horário. E aí, né, com a corrente para baixo, o campo magnético estaria no sentido horário. Então é importante vocês praticarem isso. Pessoal, uma outra aplicação particular também que acontece muito é a lei de Biot-Savart aplicada para força entre duas correntes paralelas, tá? Então agora percebam que o que nós vamos fazer? A gente vai utilizar do conceito da lei de Biot-Savart para o caso particular de duas correntes paralelas, que também é um caso muito recorrente. Onde que nós temos isso? Também aí dentro da instalação elétrica da sua casa. Então se você for pensar, lá você vai ter o quê? Você não vai ter um único fio lá percorrido por uma corrente. Você tem vários fios lá dentro do eletroduto. E eles vão estar dessa forma aí, paralelos entre si. Pode ser uma condição, tá? Então, pegando aqui nossa figura, eu tenho dois condutores, ó. Um condutor A, um condutor B. Os dois são paralelos, então estão paralelos entre si. Um condutor A percorrido por uma corrente A, um condutor B percorrido por uma corrente B e uma distância D entre eles, tá? Então, o que eu vou considerar aqui? Eu estou considerando a minha corrente se deslocando. Então está aqui o meu L, que é o sentido do deslocamento do meu elemento de corrente, tá? Isso aqui seria o meu, teoricamente, o meu IDS, tá? Que também pode ser representado pelo nosso L aqui, tá? E aí, como que fica essa definição? Então, para este caso aqui, eu vou ter a definição da seguinte forma. O campo magnético produzido pelo condutor A sobre o condutor B vai ser determinado por quem? BA igual a μ0 I de A
Então, quem gera o campo magnético de A é a corrente do condutor A. Porém, a distância está na onde? A distância é a distância D, porque eu quero saber como que é o campo lá no condutor B. Então, μ0 IA sobre 2πD. Perceberam? E aí, se eu pegar aqui a regra da mão direita, pegar o sentido da corrente IA, eu vou descobrir que o meu campo magnético B vai estar apontando para baixo. Feito isso, agora eu vou aplicar o conceito da força magnética, tá? Que é o conceito que nós vimos na aula de ontem. Força magnética, ou seja, qual é a força produzida pelo campo magnético do condutor A agindo sobre o condutor B. Então é FBA. Vai ser dada por quem? Pela corrente de IB interagindo com o campo magnético de A. Então, olha lá, IBL, tá? Vetorial BA, ok? E aí, quanto que ficaria isso? A solução daria F vai ser igual a... Guarda só um instantinho. Aqui, pessoal, estava sumindo aqui a tela. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Isso. Então, olha lá, ó, resolvendo o produto vetorial, o F vai ser quem? Vai ser o meu I de B, módulo do primeiro, que é o L, vezes o módulo do segundo vetor, que é o BA, vezes o seno do ângulo, que nesse caso aqui é um ângulo de 90 graus. Seno de 90 é igual a 1. Então vai ficar ILB, correto? Só que aí neste caso aqui, quando eu pego essa minha grandeza aqui e faço a substituição aqui, o que que nós vamos ter? Então percebam lá, ó. Eu sei que o meu IA vai ser dado por quem? Então eu vou ter aqui, ó, o F de B é igual a IB L BA seno de 90 graus. Eu sei que BA é igual a μ0 IA 2πD. Então eu pego o valor de BA e substituo aqui. Vai ficar IBL, então tá aqui IBL, aí μ0 IA sobre 2πD. Então, percebam que eu cheguei numa solução particular, onde para eu conhecer a força produzida pela interação entre dois condutores paralelos, basta eu conhecer μ0, que é a permeabilidade do meio, L, que é o comprimento do condutor. Então, qual é o tamanho, qual é o comprimento do meu condutor, qual é a corrente do condutor A, qual é a corrente do condutor B, qual é a distância entre os condutores, tá? Então, perceba que a força ela é inversamente proporcional à distância. Quanto menor a distância, maior é a força. Quanto maior a distância, menor é a força. Bom, pessoal, como que fica isso aqui? Então, olha só, a direção da minha força vai ser qual? Então, regra da mão direita, eu pego o vetor L e vou levar ele até o vetor B. Olha lá, ó, o vetor força é o sentido do meu polegar. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho dois condutores sendo percorridos por correntes e o sentido das correntes, esses condutores paralelos, é o mesmo sentido, a força que surge entre eles é uma força de atração, tá? Por outro lado, se eu tivesse uma corrente com sentido oposto, o meu vetor L estaria para o outro lado. Então, quando eu colocasse o meu vetor L chegando no vetor B, a força estaria de repulsão. Então, se você tiver dois condutores paralelos, percorridos por correntes, mas as correntes tiverem sentidos opostos, a força que surge entre eles é uma força de repulsão, ok? Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente resolver esse problema aqui. Até lá!